Boa tarde a todos, são muito bem-vindos. E o objetivo da minha palestra aqui com os irmãos é exatamente apresentar uma teologia da adoração. Quero fazer com os irmãos um panorama bíblico de adoração, para que a gente compreenda o que é realmente a gente estar aqui em comunidade, juntos cultuando a Deus. Deus, Ele dá as instruções da forma como devemos fazer isso. E é isso que nós vamos ver nessa palestra de forma bastante objetiva, a adoração comunitária. Comunitária porque adoração não é simplesmente você estar aqui, no domingo cultuando a Deus. Adoração é uma vida, você tem que ter uma vida de adoração. Você tem que adorar na sua casa, no seu trabalho, e no domingo nós fazemos o quê? Adoração comunitária. Estaremos em comunidade, cultuando e adorando ao nosso Deus. Então, eu começo a minha palestra com uma pergunta, que é a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que é: qual é o fim principal do homem? Para que nós existimos? Para que nós fomos criados? Porque Deus criou todo esse universo maravilhoso. Para quê? Qual que é o sentido disso? Muito bem, irmã. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E aqui temos todo o embasamento, bíblico para essa resposta. Então nós fomos criados, irmãos, para glorificar a Deus. E adoração não é nada mais, nada menos do que isso, glorificar a Deus. Fomos criados para adoração. Fomos criados para glorificar o nosso Criador e se alegrar dele na eternidade. Para isso nós fomos criados. Acontece o seguinte, que lá no Éden, o homem pecou, e ali a humanidade rachou em duas vertentes, que são os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Nós vamos chamar os verdadeiros adoradores de filhos da mulher, e os falsos adoradores em filhos da serpente, porque a serpente exatamente quer fazer o quê? Desviar o foco da adoração. É isso que a serpente faz. Então temos duas possibilidades. Nós temos que estar encaixado em um desses dois grandes grupos, ou os verdadeiros adoradores, ou os falsos adoradores. Não existe os isentos de adoração. Não tem ninguém que fica fora de um desses dois grupos. Ou você está adorando ao verdadeiro, único, poderoso, eterno Deus, ou você é um falso adorador. E aqui estão os dois grupos de adoradores, João Calvino, ele tem uma frase bem interessante, que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. Então existe em nós esse instinto de adoração. Quando a gente não está adorando a Deus, a gente está adorando alguma coisa. O quê? Não é simplesmente imagens de escultura, mas poderemos levantar ídolos nos nossos corações, como por exemplo, dinheiro, é o ídolo mais adorado, em todas as épocas, ou o poder, ou a mim mesmo, a gente vive na época do humanismo, valoriza a si mesmo, você tem um potencial, ame a si mesmo. Muitas pessoas estão adorando a si mesmo, nós somos alvos da nossa própria idolatria. E tantas coisas, que as pessoas adoram. Às vezes uma pessoa que é referência para aquela pessoa, e de repente ele vira um ídolo. E assim a gente está sempre adorando a ciência, adorando o conhecimento, adorando a sua profissão. Então esses são os falsos adoradores, que adoram outras coisas, ou seja, outras coisas pautam a sua vida, e não o Criador. E os verdadeiros adoradores, nós fazemos parte da adoração, nós somos adoradores do Deus vivo, não por nós mesmos, mas por um ato de redenção, A gente vê isso desde lá do Éden.
E toda a história bíblica, a redenção do ser humano por um sacrifício. É isso que a gente vai ver a seguir. O ato de redenção que nos possibilita ser raça eleita, nação santa de Deus, o verdadeiro Israel, que Deus tem separado desde o Éden. Para quê? Para adorá-lo, para sermos os seus filhos e os seus adoradores. Muito bem, então aqui nessa tabela, a gente observa o seguinte: Deus, Ele nos mostra a forma como quer ser adorado de forma progressiva. De acordo com a revelação da Bíblia, nós vamos conhecendo a forma como Deus quer ser adorado, né? Na criação, depois da queda, a redenção iniciada e depois a redenção consumada. Então a gente vai ver, né, nesse panorama bíblico, como Deus requeriu ser adorado no Antigo Testamento e como Deus quer ser adorado pela sua igreja hoje. Então a gente vê que existiu a adoração no Éden, a adoração requerida e não totalmente esclarecida no Antigo Testamento, né? Até os patriarcas, eles adoravam a Deus, eles faziam os seus sacrifícios, mas eles não tinham total compreensão do que aquilo significava. E depois, Deus, com a sua lei mosaica, Ele mostra com detalhes a forma que Ele gostaria de ser adorado, que é o período do tabernáculo, Templo de Jerusalém, sinagoga. E depois, com a vinda de Cristo, a gente consegue entender muito melhor todo aquele ritual de adoração do que aqueles que viveram naquela época. Eles não entendiam muito bem o que indicava tudo aquilo, né? E hoje nós estamos no estágio do culto cristão. Nós adoramos, tem uma adoração requerida, esclarecida nas Escrituras, a forma correta de adorar. Mas a perfeita adoração é na eternidade, a derradeira revelação na eternidade, quando poderemos adorar o nosso Criador de forma plena e perfeita. Muito bem, então vamos começar falando da adoração no tabernáculo, né? Antes de Moisés, a gente observa na adoração do povo de Deus sempre um sacrifício, né? Sempre um sacrifício. Começa lá em Caim e Abel, né? Abel ofereceu o fruto da terra, mas Caim ofereceu o sangue do cordeiro. Começa ali, né? O proto-evangelho. E depois a gente vai caminhando. Noé, quando sai da arca, ele oferece um sacrifício a Deus. Abrão, a gente já progride na revelação, né? Abrão, a gente já começa a entender a morte expiatória ou substitutiva. Deus pede o sangue do seu filho, mas na hora Ele providencia um cordeiro para substituir o sacrifício do seu filho. E aí a gente chega em Êxodo, o povo de Deus já no deserto, e Deus começa a revelar a forma correta de adoração através do tabernáculo. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E Deus, ele mostra de forma detalhada como aquele povo deveria adorá-lo. E aqui uma figura do tabernáculo. Existe um pátio externo, não vou entrar em detalhes porque a gente não tem tempo para isso, mas ali tinha o altar do sacrifício, onde o animal era sacrificado e queimado para Deus. Ali na entrada do tabernáculo, a bacia da purificação, em que o sacerdote, ele deveria se purificar, se lavar para entrar no tabernáculo de Deus. E aqui dentro do tabernáculo existia dois ambientes, uma antessala chamada Santo Lugar, e o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. No Santo Lugar, apenas o sacerdote poderia entrar naquele lugar, né? Da linhagem de Levi, por isso eram chamados de levitas. Então o sacerdote entrava no Santo Lugar. E ali, ele mantinha aqueles três elementos, que era a mesa da proposição, onde existiam os pães, né? Que eles tinham que trocar esses pães com uma certa frequência, o candelabro de ouro que tinha que ficar aceso 24 horas por dia, não podia apagar, o incensário que simbolizava as orações, né?
Então o incensário, ele produzia um aroma maravilhoso, e que chegava, né, o aroma chegava ao Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, que é a parte lá, que era separada por um véu, existia ali o tabernáculo da aliança. E esse tabernáculo da aliança tinha dentro dele o que, irmãos? Você sabe o que tinha dentro do tabernáculo? Da arca da aliança? Tinha os 10 mandamentos, que era a lei, o maná e a vara de Arão que brotou. E por cima do tabernáculo existia o propiciatório, que era uma tampa, certo? O propiciatório, e no propiciatório 2 querubins, um voltado para o outro. Então era assim que era feito, e uma vez ao ano apenas, o sumo sacerdote, só um poderia entrar no Santo dos Santos. E ele entrava e fazia o que no Santo dos Santos? Ele sacrificava um cordeiro perfeito, ele entrava com o sangue do cordeiro perfeito no Santo dos Santos, e aspergia esse sangue sobre o propiciatório, com a finalidade de expiação dos seus próprios pecados e do pecado do povo de Deus. Uma vez ao ano, ele tinha que fazer todo esse ritual do sacrifício, entrar no Santo dos Santos. E esse tabernáculo foi construído num período em que eles estavam no deserto, e depois o templo de Salomão, exatamente com os mesmos elementos, né? Tinha um pátio externo, que existia o altar do sacrifício, né? A bacia da purificação, e dentro os candelabros, o pão da proposição, o incensário, e o Santo dos Santos, onde estava guardado o tabernáculo. Salomão construiu esse templo. Então os levitas até Davi, eles eram ligados ao tabernáculo, eles eram os responsáveis para a manutenção desse serviço religioso, de todo esse ritual, e manter todo esse templo, né? E a partir de Davi, também responsáveis pela música, né? A gente vê algumas evidências de que a congregação cantava louvores a Deus no templo de Salomão. Esse povo, Jerusalém invadida, né, pelos babilônicos, e esse templo a gente sabe que foi destruído totalmente, os utensílios do templo levados para a Babilônia. E aí, com o retorno do povo de Deus a Jerusalém, eles construíram um novo templo, é o templo de Zorobabel. E esse templo era um templo muito mais modesto, né, do que o templo de Salomão, porque o povo de Deus nesse período vivia um período de muita escassez. Então esse é o templo de Zorobabel. E Jesus vem exatamente na época que o templo de Zorobabel estava sendo reformado por Herodes. E a gente vê, né, episódios na Bíblia, as pessoas contemplando o templo. Nossa, olha essas pedras, né? E Cristo fala, não, eu destruirei tudo isso, em 3 dias reconstruirei, né? E aqui é o que temos hoje, né? O templo de Herodes, que existia na época, e hoje é apenas um muro da lamentação. Lá em Jerusalém não existe absolutamente mais nada do templo. Esse templo foi destruído no ano 70 pelo rei Tiro, e nunca mais foi reconstruído. E atrás aqui, essa cúpula bronze aqui é a mesquita de Omar, né? Uma mesquita muçulmana, foi ocupada por uma mesquita, né? No local onde estaria o templo de Herodes. E é muito interessante notar que Deus nunca mais permitiu que esse templo fosse reconstruído, e por isso, todo aquele ritual do povo judeu cessou, acabou, pelas mãos do próprio Deus. Ele usou o rei Tiro para destruir esse templo, e acabou o ritual, todo aquele ritual de sacrifício, né? O santo dos santos. Então hoje não existe mais esse ritual nem entre os judeus. Os judeus hoje se reúnem em sinagogas, e as sinagogas eram locais de reunião que durante o período de helenização do povo judeu, que eles se dispersaram, então se criou as sinagogas para que eles pudessem continuar se reunindo, estudando a lei, louvando a Deus e fazendo suas orações. E Jesus usava exatamente as sinagogas para pregar sobre a sua pessoa, né, e para explanar a palavra de Deus. Muito bem, e por que, irmãos, hoje
nós não cultuamos e adoramos a Deus como os irmãos, o Israel do Antigo Testamento. Hebreus 9 nos responde muito bem essa pergunta. Todo aquele ritual, ele apontava para um fato que aconteceria, que é Jesus, o nosso sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou no verdadeiro tabernáculo, na habitação do Deus Altíssimo, levando o próprio sangue. Então Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o Cordeiro de Deus, que levou o seu próprio sangue e apresentou diante de Deus para a remissão dos nossos pecados. Então todo esse ritual do Antigo Testamento, essa forma detalhada de culto, foi exatamente para nos mostrar o que realmente aconteceria. E por isso não precisamos mais sacrificar cordeiros, não precisamos mais trazer a arca para dentro da igreja, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E durante toda a história da igreja existiam os irmãos, as pessoas, né, os cristãos que queriam judaizar o cristianismo, trazendo esses elementos de volta. E hoje em dia a gente ainda vê isso acontecendo nas nossas igrejas evangélicas, de pessoas querendo trazer a arca. Não, Deus, Ele não precisa de arca para estar presente no nosso meio. Basta estarmos 2 ou 3 reunidos que Ele estará aqui no nosso meio. Quando o culto é prestado da forma como Ele quer que seja prestado. Então Hebreus 9, ele nos esclarece exatamente tudo aquilo. E Hebreus foi um livro escrito exatamente para os judeus que queriam voltar atrás. Eles queriam voltar àquelas antigas práticas do judaísmo. E o autor de Hebreus fala, não façam isso, isso aí caducou, isso não faz mais sentido. Deus não quer ser cultuado dessa forma mais. Tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Muito bem, então como que a gente hoje, a gente falou da adoração no Antigo Testamento, por que nós não adoramos a Deus da mesma forma que os antigos, e como que hoje Deus quer ser adorado? De uma forma muito simples, é o que nós vamos ver aqui, baseando, né, nosso raciocínio nas próprias Escrituras, né? Primeiro, local de reunião. É importante termos um templo nos dias de hoje, habitação do Deus vivo. A gente vê que não, né? Nós podemos estar debaixo de uma árvore, cultuando ao nosso Deus, e Deus estará lá. O importante não é o lugar, o importante é o momento de adoração. Então, independente de onde eu esteja, o templo não é importante. O importante é o momento. Temos que ter reverência pelo momento e não pelo local. A gente vê aqui, por exemplo, os irmãos da igreja primitiva, em Atos, que eles, no começo, eles se reuniam nas sinagogas, que era um lugar apropriado, né, que já tinham costume de adorar a Deus, de cultuá-lo. Atos 13, 5, chegados a Salamina, anunciados a palavra de Deus, nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Atos 14, 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto judeus como gregos. Atos 17, tendo passado por Anfípolis, na Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então a gente vê que fazia parte da estratégia de Paulo. Toda cidade que ele ia visitar, ele ia para onde? Ele ia para a sinagoga, que ali existiam pessoas interessadas em conhecer o Deus verdadeiro. Era lá que eles se reuniam, era lá que ele pregava a palavra de Deus. E além das sinagogas, temos algumas evidências que eles também reuniam nas casas. Atos 2,46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Atos 5,42, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. A gente vê Áquila e Priscila, né, também cooperadores em Cristo, do apóstolo Paulo, que a igreja se reunia na casa deles. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, como a igreja está em sua casa. A gente vê, por exemplo, a igreja de Colossos, que se reúne na casa de Filemon. Então eles começaram a se reunir nas casas, cultuavam a Deus nas casas, e com isso eu quero dizer que não existe mais esse centro de adoração. A adoração é em espírito e em verdade.
É uma pergunta da mulher samaritana: onde que eu devo adorar? Em Jerusalém ou no nosso monte? Chegou o tempo que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde você estiver, você pode adorar o nosso Deus. Dia da adoração, esse é um ponto polêmico, né? Sábado ou domingo. O princípio do sábado permanece. Nós temos que continuar separando um dia de adoração. Mas nós temos algumas evidências de que os irmãos da igreja primitiva, eles começaram a cultuar a Deus no domingo e não sábado, porque o domingo era o dia de celebração. Celebravam o quê? Celebravam a ressurreição. Era o dia do partir do pão, de celebrar a Santa Ceia. Então, Atos 27, no primeiro dia de semana, estando nós reunidos, primeiro dia de semana, com o fim de partir o pão, ou seja, celebrar a ceia. Paulo devia seguir em viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Outra evidência, né? 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vai juntando para que não faça coletas quando eu for. E o apóstolo João recebeu a revelação de Apocalipse no dia do Senhor, no primeiro dia. Achei em espírito um dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombetas. E a gente vê também que algumas evidências externas que não são bíblicas, mas de cristãos do primeiro século, né, que eles se reuniam no domingo e não no sábado. Epístola de Barnabé, 120 depois de Cristo. Por isso também celebramos com alegria o 8º dia, no qual Jesus ressuscitou dentre os mortos, foi manifesto aos discípulos e ascendeu ao céu. De daqui, no dia do Senhor, os do Senhor se reúnem, partem o pão e celebram a ceia. Aqui algumas evidências externas, né, de documentos, de que os irmãos do primeiro século e da igreja primitiva se reuniam no domingo e não no sábado. Algum problema em reunir no sábado? Não, nenhum. Mas reunir no domingo também não tem problema nenhum. O importante é o princípio de separarmos um dia para adoração comunitária, para estarmos aqui unidos, adorando a Deus. Questão de cânticos, né? Eles cantavam, né? Eles tinham costume já de cantar no judaísmo. Cantavam o quê? Cantavam salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse é até um ponto polêmico entre os hipercalvinistas, que diz que a gente só pode cantar salmos. Mas por que só salmos, né? O próprio Paulo fala que não, eles cantavam hinos, cânticos espirituais. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então podemos adorar a Deus através da nossa voz, da nossa música, dessa arte que Deus colocou em nós, tão bonita, né? É uma arte eterna, porque a gente vê que anjos adoram também dessa forma, cantando. Toda a criação adora a Deus cantando. Então podemos fazê-lo da mesma forma. Existia hinos e cânticos espirituais. Existia pregação para expor a doutrina verdadeira, a doutrina dos apóstolos, né? A gente vê lá em Atos 2:42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e orações. Ou seja, os apóstolos tinham que ensinar, né, aqueles convertidos sobre a verdadeira doutrina. Abrir ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tudo isso é feito no culto. A instrução da igreja, para que as pessoas tenham discernimento espiritual. Então fazia parte do culto também a pregação. Além de pregação, oração. A oração pode ser de adoração, invocação, confissão, petição, agradecimento, intercessão, e deve ser dirigida sempre a Deus. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Oração é elemento do culto. Contribuições, né? A polêmica do dízimo, né? Será que o dízimo é de agora? Será que o dízimo é só do Antigo Testamento? Pode ser que o dízimo nós não tenhamos essa palavra dízimo no Novo Testamento, realmente não temos, mas a contribuição é evidente. E o apóstolo Paulo fala: quanto à coleta para os santos,
Fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, vá juntando, para que não faça coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levar vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então muita gente discutindo, 10%, tem que ser 10%. Né? A gente vê na igreja primitiva, no começo, que o padrão era muito mais elevado. Eles davam, era tudo para a comunidade e repartiam. E a gente está aqui nessa missa que é 10% que eu tenho que dar, é do bruto, é do líquido, é do líquido, como que eu faço essa conta dos 10%? E Paulo, não, você contribui de acordo com o seu coração mandar. Então, o padrão do Novo Testamento é muito mais elevado do que 10%. A gente tem que contribuir com os nossos dons, talentos e com nossos recursos. E aqui a gente vê em Gálatas 2, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente da família da fé. Os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam em Judeia, né? Os irmãos que estavam em Jerusalém passavam muita dificuldade, e o apóstolo Paulo veio recolhendo em todas aquelas igrejas que ele plantou, recursos para ajudar aqueles irmãos da Judeia. Então, a gente vê um princípio aqui também, que essa contribuição deve ser para ajudar primeiramente os da família. Se tiver alguém passando necessidade na nossa comunidade, a igreja tem que ajudar essa pessoa. Então tem essa finalidade, a contribuição. Então a gente vê esses princípios sobre contribuição no culto. Tem que ser regular, proporcional, tá? E a finalidade qual é? De ajudar os da família da fé e financiar a pregação do evangelho através de missionários. Esse é o princípio, o objetivo da contribuição. Aqueles que acham que não devem contribuir, tem que avaliar o seu coração. Por que você não quer contribuir? Você participa dessa comunidade, né? Você traz seus filhos, você participa dessa instituição. A gente precisa de dinheiro para manter isso daqui, para manter os nossos obreiros, os nossos missionários, e aqueles que precisam, né? Junta Diaconal ajudou tanto nesse período de pandemia, tantas pessoas perderam o emprego. E a igreja foi um canal de bênção em períodos de crise. Então, reveja, não quero contribuir, por que você não quer? Avalie o seu coração. E os sacramentos, né? Nós temos 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Por que só os 2? Porque os 2 foram mandados pelo próprio Cristo. A gente vê lá, antes de ser assunto ao céu, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ordenança divina, aqueles que converteram, que compreenderam a mensagem do Evangelho, deve ser iniciado, inserido no corpo através do ato ou do sacramento do batismo. E aqui a gente vê, né, os apóstolos obedecendo essa ordenança de Cristo. Atos 2,38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito. Atos 18,8, mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então fazia parte do culto a Deus o batismo. E além do batismo, a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Então era um momento de celebração da morte expiatória de Cristo, sua ressurreição, a ceia do Senhor. Com isso nós vemos os elementos que devemos ter no nosso culto de adoração comunitária. Quais são? Orações, leitura da palavra, pregação da palavra, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, a celebração da ceia, ministração do batismo e oferta. Não preciso mais nada no culto cristão. Não preciso inventar absolutamente mais nada. É isso que nós temos de evidência e base da igreja primitiva. Era assim que eles cultuavam e é assim que nós devemos cultuar. Nós não precisamos absolutamente acrescentar nada nisso daqui. Esses são os elementos que temos que ter no nosso culto. Agora, esses são os elementos. Existem as circunstâncias de culto. E o que são as circunstâncias de culto? Como que eu vou organizar meu culto? Eu sou livre para fazer isso. Eu posso fazer um culto litúrgico, como nós fazemos.
Tem todos esses elementos, nós temos o momento de oração, o momento de cânticos, o momento do dízimo, das ofertas, o momento de lermos salmos, o momento da pregação e dos sacramentos. Como eu organizo isso? Da forma que me for mais conveniente, talvez influenciado pela cultura da minha época. Nenhum problema no culto contemporâneo, culto litúrgico, né? E são as circunstâncias, o louvor tem que ser, pode bateria, pode violão, tem que ser só piano, tem que ser só coral. Não, isso pode ser a capela, pode ser de qualquer forma. O importante é termos coerência, né? E fazermos isso de uma forma sensata, de forma que Deus seja adorado. Esse é o ponto, Deus tem que ser adorado. Então as circunstâncias podem variar, os elementos não. Eu não preciso acrescentar nada nisso daqui. Eu não preciso judaizar meu culto, né? Tocando chofar, trazendo a arca, com candelabro de ouro ali, acendendo incenso. Eu não preciso de nada disso. E o que a reforma protestante veio trazer à igreja foi exatamente tirar os penduricalhos que foram acrescentados no culto a Deus. Não precisa de penduricário, né? A gente fez uma dieta, né, do que era feito no culto a Deus. Infelizmente, as igrejas evangélicas estão judaizando isso daqui, não precisa. Esses são os elementos do culto. O culto cristão é um culto simples, que a gente está aqui só para adorar a Deus. E um ponto importante aqui também, que as pessoas se perdem. O centro do culto é Deus. O centro do culto é Deus. O centro do culto não é o pastor, não é a apresentação da banda, não é o coral que está se apresentando de forma maravilhosa. O centro do culto é sempre Deus. A mensagem, o nosso louvor é sempre para Ele, nunca para nós. Você pode, né? Você tem poder, reivindica que é o seu. Então, assim, eu estou sendo o centro disso daqui, dessa adoração, né? E tantas músicas, né, que a gente canta com esse, que não está focado em Deus, mas está focado em nós mesmos. E o centro do culto, a gente tem que ter isso sempre em mente. O centro do culto é sempre Deus. Temos que ter uma adoração cristocêntrica. Ele é o centro do nosso culto. Tudo é voltado para Ele. Amém, irmãos? E agora vamos focar em um dos elementos do culto, que é o louvor, que é o que nós servimos a igreja, né? Conduzindo a igreja no louvor. Vamos ver uma forma sensata de fazermos isso, né? Com a palestra do André, para que a gente faça com esmero, com dedicação, da melhor forma possível.